Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, estamos encerrando o ano de 2023, passando aqui para deixar as felicitações para vocês referente à passagem de ano, Réveillon, que vocês tenham sucesso nessa virada de ano e em 2024, certo? Dando uma pausa nos comentários das NRs, né? Estou atualmente relatando sobre a NR3, vou dar uma pausa e quero relatar referente aos desafios no início de carreira dos técnicos em segurança do trabalho. Eles, né, que estão novatos, assim, que formam na área, recém-formados, né, e vai para o mercado de trabalho, certo? Tem muitos desafios, né, dentre eles combater acidentes, certo? Mas não é bem assim, né? Tem desafios, tem um quebra-cabeça, tem reuniões e mais reuniões com muitos setores, muitas conversas, muitos planejamentos, muitos projetos e segue-se adiante, né? Então a carreira de um técnico de segurança do trabalho não é nada simples, né? Alguns pensam que pode ser, né? Mas não é. Alguns têm essa ideia que formou, vai para o mercado de trabalho e pronto, né? Há muitos obstáculos nessa carreira do profissional, né? Dessa forma se faz necessário compreender como funciona a rotina de um trabalho, de um TST, Técnico de Segurança do Trabalho. Ou seja, a rotina não é nada fácil. A rotina é o seguinte, ó, expensão, se for numa construção civil, expensão no canteiro de obra, se for uma indústria, expensão nos setores de trabalho, checklist de máquinas e equipamentos, e começa por aí. Vai para dentro de sala, elabora documento, analisa NRs. Então assim, é uma rotina em que esse profissional ele tem que gostar dessa rotina e gostar da profissão. É um desafio, dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, andar em todos os setores, verificar setores de trabalho, as situações de risco, verificar máquinas e equipamentos, checklist e assim por diante. Um fator relevante é que muitos negócios lidam com a segurança do trabalho como uma mera obrigação legal, ou seja, tem o segurança, tem um profissional e como se falasse assim para o Ministério do Trabalho e Emprego, ó, me deixa em paz, eu tenho um profissional. Aí apresenta os documentos legais, os documentos da CIPA, das NRs, das estatísticas de acidente, da CIPAT e outros documentos que se façam necessários, né? São muitos documentos que têm que ser apresentados, ficha de EPIs, ordem de serviços, se sofrer uma fiscalização, né? Então eles não têm aquela importância, né? O setor não tem aquela importância devida nos negócios da empresa. Não é todas as empresas, tá? Tem aí algumas que elas dão muita importância, exemplo disso é na empresa que eu estou atual, que ela dá muita importância para a área de segurança do trabalho. Então esse tipo de perspectivas dificulta o trabalho do TST, do Técnico de Segurança do Trabalho. Afinal, não são todos os profissionais que buscam se aprimorar no seu desempenho decorrente de não se sentir valorizado, ou seja, desmotiva o profissional, porque o profissional tem um olhar prevencionista. Aí você vê alguns setores, alguns outros profissionais, né, tem um olhar produtivo, né, mas o TST, além de ter alguns, né, vou falar por mim, além de ter um olhar prevencionista, também olha a produção, rendimento de produção, porque dá para conciliar as duas coisas, entendeu? Há momentos que sim, tem que parar por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algum setor de trabalho, máquinas ou equipamentos, mas é muito importante dar uma olhada para a priorização de algumas situações de risco
para que tenhamos profissionais com saúde e segurança produzindo e a empresa continue produzindo. Se acontecer um acidente fatal, dificilmente a empresa vai conseguir trabalhar nas próximas horas, vai conseguir produzir e faturar nas próximas horas, nos próximos dias e até mesmo nos próximos meses. Então tem que pensar nessa situação. Então os desafios do técnico de segurança do trabalho, seguindo adiante, né? Coloca na prancheta, coloca na sua agenda, coloca na caderneta, coloca na planilha ou nas agendas de vocês aí, que nós temos alguns desafios, principalmente os que estão sendo inseridos no mercado de trabalho após a formação. Então, não só os técnicos de segurança do trabalho têm essa dificuldade, da mesma forma de outras carreiras, né, os profissionais técnicos de segurança do trabalho possuem dificuldades, a maioria delas decorrentes de baixa valorização do trabalho. Não é só nós da área de segurança do trabalho, tem os engenheiros civis, mecânicos, os administradores, os contadores, tem essa dificuldade pela baixa valorização das suas profissões, isso referente ao mercado de trabalho. Então, quando bem resolvido profissionalmente, as suas chances de sucesso no trabalho serão naturalmente maiores, certo? Então, portanto, quais seriam os desafios? Confiram esses desafios abaixo. Vamos lá? Primeiro, né, hipoteticamente pode ser essa ordem ou não seria necessariamente essa ordem, ou alguns veriam mais desafios, né? Então foi separado aqui alguns desafios. Falta de dinheiro para executar os trabalhos. Então, situações que uma empresa não apoia a segurança do trabalho, não vai investir no setor, né? Nesse sentido acaba dificultando a realização de uma gestão de segurança de qualidade, certo? Então, se não tem dinheiro, vai faltar qualidade, embora que ele pode, como diz, se virar nos 30, mas vai encontrar dificuldade se o dinheiro for curto ou se não existir dinheiro. EPIs, CIPATs, materiais, cursos e treinamentos geram custos, mas também precisam de manutenção e controle, ou seja, todos os dias, todos os meses, EPIs têm que ser distribuídos, têm que ser substituídos, porque eles vão danificar, vão perder, né, a eficácia. A CIPAT anualmente, os materiais, alguns devem ser comprados, tais como as pranchetas, como banners, algumas planilhas que devem, né, tem umas que são de graça, outras compram, programas e assim por diante. Cursos e treinamentos, né, que são anuais e tem bienais, né, geram custos. Então, precisa dessa manutenção diárias, mensais e anuais, certo? Não ter o apoio dos líderes de setor, ou seja, você tem um setor de recebimento, de expedição, você tem o setor da área produtiva e às vezes não se tem esses apoios, porque os líderes pensam nas áreas operacionais, né? A área de segurança pensa na segurança, deveria andar junto esses setores, né? Tanto a área de segurança do trabalho como a área produtiva, a área de expedição, administrativa, a área de recebimento e assim por diante. Então, problema, não poder contar com o apoio dos líderes dos setores. Esse deve ser o maior problema enfrentado por um técnico de segurança do trabalho, e realmente cara, você bater de frente com líderes, cabeças duras, no bom sentido falando, que só consegue enxergar produção e não consegue ver a segurança dos seus colaboradores, a importância do uso do EPI, a importância dos treinamentos, dos DSS, né, que vai ser o próximo tema, ainda mais que muitas palestras de DSS são feitas durante o horário de trabalho. Nesse sentido, se o líder não liberar os colaboradores, não ocorrerá a agenda, né? DSS ou DDS, aqui na nossa empresa nós aplicamos os DSS, que é o Diálogo de Segurança Semanal, né? Aí a agenda acaba não acontecendo. Então nós precisamos desses apoios, desses líderes. E você, líder de outro setor operacional, seja recebimento, expedição, seja
área produtiva, dá o apoio para nós, da área de segurança do trabalho, certo? Nós queremos os colaboradores com saúde e segurança, produzindo, trabalhando na empresa com responsabilidade. Tem a falta de apoio da direção, né, alta direção, não é o caso meu, mas algumas empresas, a alta direção não dá esse apoio, tá? Então, se não tem o apoio da direção da empresa acerca de segurança do trabalho, a situação do TST fica complicada. Caso o profissional não tenha esse apoio, ele vai buscar a resolução sozinho, contudo, geralmente isso não funciona, e realmente não funciona se não tem esse apoio, porque se a autodireção não dá atenção, os demais cargos abaixo, né, de responsabilidade, não vai dar também esse apoio. A formação deficitária, né? Essas são umas das dificuldades que um técnico de segurança do trabalho ele enfrenta. Isso são geradas, né, de uma má formação profissional. O profissional às vezes vai para uma instituição que não tem um bom ensino, conteúdos programáticos de qualidade, ou da mesma forma, o próprio profissional só buscar a formação e pronto, e não presta atenção, e quando vai para o mercado despreparado, né? Vai despreparado. Então nenhum profissional é obrigado a saber todas as coisas, lógico que não, ninguém nasceu sabendo tudo, né? Todavia ele precisa buscar aprimorar, sempre tem que ter essa aprimoração, certo? Aprimorar é essencial. Então, boa parte dos profissionais se mostram despreparados em situações como elaboração de documentos, né, LTCATs, ele ajuda a elaborar e não elabora sozinho, PGR, ele ajuda a elaborar e não elabora sozinho, mas tem os checklists de máquinas e equipamentos, tem planilhas, certo? Tem atas das CIPAs, tem atas de reuniões de brigadas, tem aí os simulados, né, que ele tem que elaborar um documento relatando que foi feito os simulados, né? Então é complicado. Boa parte deles tem grande dificuldade para compreender as normas regulamentadoras. Grande parte das vezes acaba não entendendo as NRs, que é essencial entender. Todas as NRs é obrigado? Não, mas tenha ela no seu PC salvo, estudem as NRs, né, aquelas que são aplicadas nas empresas que vocês irão trabalhar, Construção Civil NR 18, NR 35, né, algumas que eu estou citando, né, que são muitas NRs que são aplicadas na construção civil. Nas indústrias você tem várias NRs, tais como NR 11, 12, né, NR 35 também para as indústrias, e assim nós seguimos lendo e compreendendo e aprendendo as NRs. E sem falar que elas sempre estão passando por modificações aí. Recentemente passamos por modificações dessas NRs, né? Então, ficar atento aí nos sites das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego e ver as situações, as atualizações das NRs. Então, muitos profissionais possuem dificuldade de dominar um computador. É importante essa ferramenta para o CERNET, certo? Entre outras demandas. Então, vá para o mercado, vá conhecendo as normas, vai sim, um básico, vai conhecendo e dominando os computadores, né? Uma planilha, um Word, um PowerPoint, dar treinamentos, entre outros. Então, dessa forma, não adianta realizar um trabalho de qualidade em campo, né, e não ter um nível para o trabalho documental. Sem documentos, a empresa fica juridicamente desprotegida, ou seja, tem que andar junto, tanto documento de campo, quanto documentação do escritório, e também fazer um trabalho de campo, né, checklists, inspeções de qualidade. Então, tem que funcionar tudo junto, tem que saber dominar tudo junto. É da noite por dia? Não, mas vai estudando a profissão. Quando eu formei, eu comprei um CD com todas as NRs comentadas, né, áudio, e fui, né, para frente, fui encarar o mercado. E é essencial isso, entendeu? Compreender as NRs, né?
tem observação das NRs, das leis, dos checklists, dos documentos, das planilhas, né? Preenchimento das fichas de EPIs, das ordens de serviço. É essencial. Trabalhar com funcionários terceirizados. Nossa, é muito comum. Os funcionários terceirizados não preocupam com a própria segurança. Ainda mais em situações que o TST não é superior imediato desses terceirizados. Complica, que dá aquele choque, né? Aquele atrito, que não seria ideal. Situações como essa é difícil de conseguir respeito, que é essencial para a boa atuação dos TSTs. Então, parte dos casos é necessário procurar o superior do funcionário para tomar as devidas providências referente a esses cobradores terceirizados. É complicado trabalhar com terceirizados, muito complicado, mas não é difícil, não é impossível, né? Aí o profissional tem que se virar nos 30, né? O profissional da área de segurança do trabalho, e mostrar o domínio que ele tem sobre a profissão, né? E o respeito que ele tem dentro da empresa. Tanto ele conquistou um respeito como ele respeita as outras pessoas e, portanto, as pessoas devem trabalhar com segurança e saúde, certo? Então, para analisar, são diversos profissionais terceirizados. Nós temos aí de limpezas em algumas empresas, manutenções preventivas, administrativos, operacionais da produção, né? Então, observe, veja a importância de cada um, explique para esses funcionários a importância deles nas casas deles, os compromissos dos finais de semana, suas agendas fora da empresa, né? Um futebol, ir num culto, um churrasco, uma pescaria. Converse com eles, tragam eles para próximo de vocês, entendeu? Que aí você vai conseguir decolar na sua profissão, certo? E contem sempre com a ajuda da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, né? Segurança em primeiro lugar. E por último, né, que eu listei aí, digo mais uma vez, eu sei que tem outros profissionais que pode elencar ou numerar em ordem diferente das minhas que foram numeradas aqui as dificuldades, ou pode encontrar mais, né? Mas assim, esse vídeo é para dar uma ideia para quem está novo no mercado, como começar a trabalhar, executar as atividades, né, e as dificuldades que vai encontrar. Então, a sexta dificuldade é lidar com diferentes níveis trava-língua, hierárquicos. Para gravar isso aí é difícil, é um trava-língua. Então vamos lá? É comum que os técnicos de segurança do trabalho iniciantes tenham alguma dificuldade com níveis hierárquicos. Grava isso aí, hierárquicos, dentro de uma empresa. Desde um trabalhador até os gestores. O técnico precisa ter uma boa comunicação, ser comunicativo e ter uma boa comunicação para cada público e seja objetivo ao apresentar as ideias. Sim, desde de um colaborador que é operacional, né, ele tem que apresentar suas ideias, o porquê que deve ser feito com segurança, né? Pôr para frente, destravar a língua ao chegar próximo dos trabalhadores e até mesmo em gestores de altos níveis, né? Então, para enfrentar essa dificuldade, é essencial que o TST possua uma sólida formação e esteja sempre estudando, tá? Sempre estudando, é o que eu falei. Estudando as NRs, as leis, os checklists, os documentos, né? Para se atualizar das normas e regulamentos de segurança. Ademais, é essencial que ele busque e desenvolva a habilidade de uma boa comunicação eficiente. Seja comunicativo, mas tenha uma eficiência na sua comunicação e busque lidar bem com a resistência de alguns colaboradores e saiba como propor soluções criativas, de forma que você não interrompa as atividades por muito tempo, e se for necessário interromper por muito tempo, interrompa, né? Mas tenha boas ideias. Com esse nível de habilidade, comprometimento e conhecimento, o TST pode contribuir com melhorias contínuas nas condições de trabalho dos colaboradores, prevenindo os acidentes. Pessoal, lembre-se, o sinistro, acidente acontece,
quando a prevenção falha. Então tenha ideias e que sejam adotadas essas ideias em todos os setores de trabalho, certo? Então, ministrar treinamentos é essencial, certo? Ministre treinamentos, que seus treinamentos, se possível, algumas empresas que é da área da produção têm dificuldade de parar colaboradores por 6, 8 horas, então fracione esses horários, 2 horas por dia e assim por diante. Seja flexível, né? Dessa forma você vai conseguir encarar os seus desafios. Então analise as situações e encare esses desafios e vá para o mercado, que daqui a pouco você tem 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos de profissão e está aí. E lembre-se, o sinistro, o acidente acontece quando a prevenção falha. A sua saúde de amanhã depende de sua segurança hoje. Então, meus amigos, eu desejo para vocês um feliz 2024. Peço a vocês aí que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Segue aquele abraço, até a próxima. Fui!